Olá, turma, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre biofertilizantes, né? Que também são um tipo, né, de fertilizantes, conforme nós comentamos na nossa aula presencial. Primeiramente, o que seriam biofertilizantes? Bom, biofertilizantes são produtos que contêm um princípio ativo ou agente orgânico isento de substâncias agrotóxicas, ou seja, sem substâncias agrotóxicas, capaz de atuar direta ou indiretamente sobre todo ou parte das plantas cultivadas, tá? Elevando assim a sua produtividade. Biofertilizantes são considerados compostos complexos, ou seja, possuem ampla gama de nutrientes, de hormônios vegetais e também de micro-organismos benéficos. De que é que são compostos os biofertilizantes? Então, como eu comentei com vocês, eles possuem nutrientes que proporcionam o desenvolvimento e o crescimento das plantas. Nessa tabela, eu trouxe aqui para vocês os nutrientes que estão contidos nos biofertilizantes. Na primeira coluna, vocês podem visualizar, né, as letras representantes de cada nutriente, e nessa outra coluna nós temos os nomes ou denominações dos nutrientes. Então, os biofertilizantes contêm nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre, boro, zinco, molibdênio, ferro, manganês e cobre. Ou seja, possuem macronutrientes, como nitrogênio, fósforo e potássio, e também micronutrientes, como zinco, molibdênio, manganês, sendo que tanto os macronutrientes quanto os micronutrientes são fundamentais para que a planta possa ter um desenvolvimento e uma produção, né, adequados, tá? Outro ponto importante, gente, é que tanto os macronutrientes, né, quanto os micronutrientes, eles estão contidos nos biofertilizantes. Os macronutrientes, as plantas precisam em uma maior quantidade, e os micronutrientes, as plantas precisam em uma menor quantidade. Bom, ainda sobre a composição dos biofertilizantes, né, vimos que eles também possuem os chamados hormônios vegetais, que são substâncias capazes de promover o desenvolvimento e aumentar a resistência das plantas a diversos estresses ambientais. O que seria um estresse ambiental? Por exemplo, uma condição de seca extrema. Quando a planta está sob uma condição de seca, ela fica numa situação de estresse ambiental. E os biofertilizantes ajudam a planta a, digamos assim, aguentar mais essa condição de estresse ambiental, tá? Além disso, gente, biofertilizantes, né, além dos hormônios vegetais, podem também conter micro-organismos benéficos que ajudam a melhorar a defesa natural das plantas contra patógenos, ou seja, contra micro-organismos que possam causar doenças nas plantas, além de aumentar a disponibilidade de nutrientes do solo. Então, vejam só, os hormônios vegetais, né, aumentam a resistência das plantas contra estresses do meio ambiente, enquanto os micro-organismos benéficos ajudam a planta a serem mais resistentes, né, a micro-organismos que possam causar doenças, né, e também, gente, os micro-organismos benéficos presentes nos biofertilizantes aumentam a liberação de nutrientes do solo. Então, tanto os hormônios vegetais quanto os micro-organismos benéficos conferem benefícios às plantas, e ambos estão contidos nos biofertilizantes. E para que servem os biofertilizantes, gente? Primeiramente, né, servem para fornecer nutrientes essenciais a plantas, né, como, por exemplo, nitrogênio e fósforo. Essa é a principal função do biofertilizante, que é um tipo de fertilizante, tá? Também, gente, esses biofertilizantes podem atuar como defensivos agrícolas, né? No momento em que têm a capacidade de erradicar pragas e doenças, ou seja, de eliminar tanto pragas quanto doenças. Então, os biofertilizantes servem não apenas para disponibilizar nutrientes para as plantas, mas também atuam como defensivos agrícolas. Além disso, gente, tem fertilizantes que possuem um pH mais básico e, com isso, quando eles são adicionados àquele solo, eles podem agir como corretivos do pH do solo. Então, um solo que era ácido, ele pode ter essa sua acidez neutralizada com a
adição de um biofertilizante que possui um pH básico. E com isso, as plantas vão se desenvolver melhor, tá? E também, gente, biofertilizantes servem para melhorar a estrutura do solo. Como assim melhorar? Aumentando a porosidade daquele solo, fazendo com que aquele solo ele fique mais fofo. E com isso, as raízes das plantas elas vão se desenvolver melhor. Também, gente, biofertilizantes servem para aumentar a vida microbiana, ou seja, servem para fazer com que a população de micro-organismos benéficos naquele solo, ela aumente. E mais micro-organismos no solo significa solo mais saudável. Solo mais saudável é favorável ao bom desenvolvimento das plantas e, consequentemente, leva ao aumento da produtividade. Tipos de biofertilizantes. Então, vamos ver agora quais são os diferentes tipos de biofertilizantes. Para diferenciar os biofertilizantes, nós utilizamos 2 critérios de classificação. Primeiramente, classificamos os biofertilizantes, como, ou melhor, em relação à presença de micro-organismos, compostos e funções específicas, e também classificamos os biofertilizantes em relação ao seu estado físico. Primeiramente, considerando o tipo de micro-organismo, composto e função específica dos biofertilizantes, eles podem ser divididos em 4 grupos. O primeiro grupo seriam os biofertilizantes de micro-organismos, conforme vocês podem estar visualizando aqui nessa tabela. Então, dentro desse grupo, nós temos os fixadores de nitrogênio, que são aqueles biofertilizantes que contêm micro-organismos que são capazes de fixar o nitrogênio do ar e liberar esse nitrogênio para a planta. Temos aqueles chamados de solubilizadores de fósforo, que contém bactérias chamadas de bacilos e pseudomonas. São bactérias do bem, gente, que disponibilizam ou liberam fósforo para aquela planta. Temos também os biofertilizantes que contêm fungos micorrízicos arbusculares, um nome grande, para um fungo que é muito benéfico para as plantas, Um exemplo, gente, desse tipo de fungo é o chamado Glomus macrocarpo. O que é que ele faz? Esse fungo, gente, ele cresce como se fosse um alongamento das raízes das plantas. Então, com isso, esses fungos, eles absorvem nutrientes do solo e dão para a planta. E com isso, ela vai ter uma nutrição e desenvolvimento melhor. E temos também os biofertilizantes de micro-organismos promotores de crescimento de plantas, como, por exemplo, pessoal, bactérias chamadas de pseudomonas e bacilos. Essas bactérias, fazem com que a planta ela cresça mais e, consequentemente, produza mais. Segundo grupo são os biofertilizantes de compostos orgânicos. Então, nós temos aqueles compostos por substâncias úmicas. Substâncias úmicas, gente, são aquelas resultantes da decomposição de plantas e de animais. Então, são substâncias extremamente ricas em nutrientes, tá? E existem biofertilizantes que são compostos por essas substâncias. Temos também biofertilizantes de compostos orgânicos, feitos com extratos de algas marinhas e também com extrato de outras espécies vegetais. Temos também o grupo dos biofertilizantes compostos, que são aqueles, gente, feitos com compostos de resíduos orgânicos, como esterco animal, restos de cultura, outros materiais biodegradáveis, ou seja, que são capazes de se decompor. E, além disso, são enriquecidos também com micro-organismos benéficos. E temos o quarto grupo, que são os outros biofertilizantes. E aí a gente tem os biofertilizantes de aminoácidos. Aminoácidos, gente, são partes de proteínas, tá? Que também servem para nutrir as plantas. E temos também os biofertilizantes enriquecidos com micronutrientes, que são aqueles que as plantas precisam, mas em pouca quantidade. E também temos os biofertilizantes de consórcios de micro-organismos, ou seja, são aqueles biofertilizantes, pessoal, que contêm vários grupos de micro-organismos benéficos. Então, esta é a classificação, dos fertilizantes, são 4 diferentes grupos, considerando micro-organismos, compostos e as funções específicas dos biofertilizantes. E em relação ao seu estado físico,
Os biofertilizantes podem ser sólidos, tá? Conforme a imagem, eles apresentam esse aspecto de sólido, e podem ser também líquidos, tá? Como vocês podem visualizar aqui nesta imagem, um biofertilizante líquido embalado e um biofertilizante líquido produzido em uma propriedade agrícola. Falando em produção de biofertilizantes, como é que é feita mesmo essa produção deste tipo de fertilizante? Bom, a produção dos biofertilizantes pode ser de dois tipos, tá? Primeiro, com a presença de ar, que é a chamada forma aeróbica de se produzir um biofertilizante, e também na ausência do ar, que é chamada de forma anaeróbica, tá? A escolha de uma forma ou de outra vai depender das condições do ambiente, vai depender dos recursos que o produtor ele possui e também dos objetivos específicos do produtor, tá? Então, não existe uma forma que o biofertilizante formado seja melhor, digamos assim, né? Existem esses dois métodos de produção, porém a escolha entre um e outro vai depender de outros fatores que não são, pessoal, digamos assim, né, os nutrientes, os benefícios que eles podem estar proporcionando, porque ambos proporcionam bons resultados para o desenvolvimento, crescimento e produção das plantas. Bom, esta tabela, pessoal, que eu trouxe aqui para vocês, ela traz algumas diferenças técnicas entre, né, os biofertilizantes produzidos pela forma aeróbica e pela forma anaeróbica. Bom, podemos ver aqui nessa primeira coluna as características, né, e como elas ocorrem no biofertilizante aeróbico e no anaeróbico. Primeira delas, contato com o ar. Os biofertilizantes aeróbicos, como eu falei para vocês, né, eles são produzidos em contato com o ar. Já os anaeróbicos são produzidos sem contato com o ar. Recipientes, né, que são utilizados para a produção desses biofertilizantes, são os mesmos, ok? Tambores de plástico, alumínio ou inox. O processo de preparo também vai mudar, né? Sendo que no biofertilizante aeróbico, os ingredientes são misturados com água e são revolvidos constantemente. O mesmo, porém, não ocorre com o biofertilizante anaeróbico, em que os ingredientes são misturados com água, porém ficam em um recipiente selado, ou seja, sem contato com o ar. Em relação à cobertura, né? No caso do biofertilizante aeróbico, os recipientes são cobertos, né? Porém, eles devem permitir a entrada do ar, mas não de, mas devem impedir a entrada de água da chuva, tá? Então, o ar ele pode entrar, porém a água da chuva não. Já no caso dos biofertilizantes anaeróbicos, os recipientes são fechados, tá? Com uma tampa furada para acoplar uma mangueira, que é por meio da qual os gases resultantes da degradação daquele composto, eles vão ser liberados, tá? Nível de enchimento do recipiente. No caso do biofertilizante aeróbico, não há uma especificidade. Já no caso da produção dos biofertilizantes anaeróbicos, gente, o recipiente deve ser preenchido até 75% da sua capacidade, tá? Com os ingredientes e a água, deixando 25% do espaço vazio. Por quê? No caso dos biofertilizantes anaeróbicos, o que acontece, né? Aquele composto, aquele ingrediente misturado com a água, ele vai ficar dentro do recipiente, o recipiente vai ficar fechado. Aquele composto, ele vai sofrer várias reações químicas que vão fazer com que, gente, gases sejam liberados. Como o recipiente está fechado, aqueles gases precisam de um espaço para poder ficar. Então, por isso, o recipiente, ele não pode ficar totalmente cheio, porque senão não haveria espaço para aqueles gases resultantes do processo de reações químicas que aquele composto, que aquele ingrediente que vai produzir, né, que vai resultar no biofertilizante, né, ele vai formar ao longo do processo de produção do biofertilizante, tá?
Outro ponto é que, no caso da produção dos biofertilizantes aeróbicos, né, não há utilização de mangueira, tá? Enquanto que, na produção dos biofertilizantes anaeróbicos, né, há uma mangueira acoplada na tampa com uma ponta dentro de uma garrafa de água, justamente para, né, que os gases possam sair, né, e eles vão ser eliminados ali dentro d'água. E, nesse caso, não vai haver nenhum tipo de contato, né, do composto com o ar da atmosfera, tá? Bom, então aqui nessas imagens nós podemos ver aqui um recipiente utilizado para a produção de biofertilizante aeróbico. Então observe que a tampa ela não é totalmente fechada, permite a entrada do ar. E aqui nessa outra imagem podemos visualizar, né, recipientes nos quais são produzidos biofertilizantes anaeróbicos. Então observe, pessoal, aqui, ó, a garrafa acoplada à mangueira, evitando completamente, né, o contato do composto que está aqui no interior desses recipientes com o ar, tá? Esta outra imagem, gente, nós podemos visualizar o processo de produção de biofertilizantes, tá? Via anaeróbica, ou seja, em ausência de ar, com o aproveitamento do chamado biogás. O biogás, pessoal, ele é gerado pela fermentação anaeróbica dos compostos que são utilizados para fabricar o biofertilizante. Então, observe, aqui nós temos uma caixa de entrada, né, onde estão os dejetos, que é o composto orgânico, que pode ser o esterco, por exemplo, né, e aí, esse esterco vai ser direcionado, né, a este outro local, que vai estar coberto com uma manta de PVC. Vai começar a ocorrer aqui, né, a fermentação anaeróbica com a liberação de gases. Esses gases, né, eles vão compor o chamado biogás, que tem diversas utilidades, e o restante vai formar o biofertilizante, tá? Então, é dessa forma, né, que há o aproveitamento tanto do gás quanto também do biofertilizante. Já nessa outra imagem, pessoal, ela traz uma esquematização de como é feita a produção de diferentes tipos de biofertilizantes, né, a partir de um substrato que é o composto orgânico, que pode ser o esterco também. Nesse caso, eles são direcionados a locais chamados de usinas, né, de biogás. Há também, gente, a produção do biogás, portanto, é uma produção de biofertilizantes via anaeróbica, né, e aí, ó, o produto, quando ele sai aqui das usinas, né, de biogás, ele já vai sair na forma de digestato. O que é digestato? É o produto resultante daquele processo de fermentação, né, que o substrato, que é ali o composto orgânico, ele vai gerar. Então, quando esse digestato ele sai, ele já vai se transformar aqui no biofertilizante líquido, tá? O que sobra vai ser transformado aqui em composto orgânico biofertilizante, que ele ainda está bastante úmido. Quando ele seca, ele se transforma no biofertilizante sólido. E quando esse biofertilizante sólido, ele passa por um processo em que há a formação de, como se fossem pedacinhos, né? Ele se transforma no biofertilizante peletizado, tá? Então, existem, né, diferentes formas de biofertilizantes, sendo que todas elas desempenham muito bem a sua função de nutrir a planta e de torná-la também mais resistente. E como deve ser feita, então, a aplicação desses biofertilizantes? Bom, algumas observações importantes em relação à aplicação desses produtos é que, né, eles devem ser pulverizados nas folhas e caules, no caso dos biofertilizantes líquidos, sempre após regas ou chuvas, ou em horas mais frescas do dia, para evitar que nutrientes sejam perdidos, né, pelas chuvas, ou então que o biofertilizante líquido ele evapore devido ao calor excessivo. Outro ponto é que o biofertilizante ele deve ser diluído entre 2 a 10%, tá? De acordo com a necessidade da planta. E caso se deseje, né, efetivar o controle de pragas, deve-se aumentar a dose daquele biofertilizante, já que ele vai desempenhar, além da função de nutrição, a função também de controle de pragas, tá?
Outra observação é que as aplicações devem ser parceladas, né, feitas em partes, para evitar perdas de nutrientes por meio da erosão, tá? Então, com isso, vai haver um aumento na eficiência, no aproveitamento daquele biofertilizante. E aqui, gente, eu trouxe para vocês uma receita, tá? De calda biofertilizante, ela é bastante simples e serve como adubo para folhas, tá? Além de promover resistência a pragas e doenças. Então, quais seriam os ingredientes, né? Esterco fresco, esterco de gado, esterco bovino, esterco de galinha, açúcar e água, né? Então, adicionar os 10 litros de esterco de curral em recipiente de 20 litros, junto com o esterco de galinha e com o açúcar. E, em seguida, completar com a água, né, tomando cuidado para não derramar. Deve ser deixado, o recipiente deve ser deixado fechado, tá? E deve ficar lá em repouso por cerca de 5 dias, né, para que ocorra ali a digestão, né, as reações químicas, para que assim o biofertilizante ele seja produzido, tá? E no momento da aplicação, recomendado é que se dilua 1 litro dessa calda com 10 litros de água e se efetue, né, a pulverização, tomando aqueles cuidados em relação às aplicações dos biofertilizantes de uma maneira geral, tá? E quais seriam, então, os cuidados com o uso desses produtos, né? Qual cuidado deverei tomar para que eu possa aproveitar o máximo daquele biofertilizante? Bom, primeiro ponto, deve-se filtrar o biofertilizante líquido antes do uso, evitando entupimentos dos equipamentos pulverizadores. Outro ponto importante é que se deve utilizar os equipamentos de proteção individual para se aplicar esses biofertilizantes, tá? Se atentar para os equipamentos utilizados, se eles estão com algum furo que possa vir a causar um vazamento. Não aplicar com ventos fortes ou contra o sentido do vento para evitar perdas do produto. Aplicar nas horas menos quentes, ou seja, nas horas mais frescas do dia, de preferência no início da manhã, no final da tarde, para evitar evaporação do produto. Não misturar receitas na mesma aplicação, tá? Porque ao invés de haver um melhor aproveitamento, podem ocorrer reações químicas e indisponibilizar nutrientes, ou seja, segurar nutrientes, né? E nesse caso vai haver uma perda de nutrientes, a planta ela não vai aproveitar o máximo dos biofertilizantes. Fazer intervalo de ou mais dias entre as aplicações de receitas diferentes para que haja um aproveitamento máximo. E no caso do controle de pragas e doenças, optar por produtos com menos efeitos sobre os inimigos naturais, que são benéficos, tá? No caso das pragas. Com isso, encerramos mais uma aula. Eu agradeço novamente a vocês, né, pela atenção, pela participação. Qualquer dúvida, contato, que queiram compartilhar algo, podem entrar em contato comigo pelo Instagram, que está aqui no final da nossa aula, tá bom? Obrigada.